A paz do Senhor Jesus a todos. Quero estar compartilhando nesse dia um texto que se encontra no Antigo Testamento, no livro de 1 Samuel, capítulo 17, versículo 41, onde diz assim: O filisteu também vinha se aproximando-se de Davi, e o seu escudeiro ia diante dele. Olhando o filisteu e vendo Davi, o desprezou, porque era moço, ruivo e de boa aparência. Disse a Davi: Sou eu algum cão, para tu vires a mim com paus? E o filisteu, pelos seus deuses, amaldiçoou Davi. Disse a Davi: Vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Disse Davi ao filisteu: Tu vens a mim com espada, com lanças e com escudo, mas eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão. Te ferirei, tirarei a tua cabeça e os cadáveres do acampamento dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta comunidade que o Senhor dá vitória, não com espada ou com lança, pois do Senhor é a guerra, e ele vos entregará nas nossas mãos. Esse capítulo é muito interessante. É maravilhoso você ver Davi, a confiança que ele tem no Senhor, a fé em acreditar que Deus era com ele. Fé que hoje eu e você devemos ter, a certeza de que eu e você não estamos sozinhos nessa terra, de que há um Deus que cuida de nós, que há um Deus que anda do nosso lado. Se você puder ler a história em sua casa no capítulo 17, você vai ver a Bíblia dizendo que os filisteus se colocam em guerra contra Israel. Os filisteus se posicionam para guerrear contra Israel. Ficam os filisteus de um lado de um monte e o povo de Israel do outro lado, entre os dois povos ali que iam guerrear, fica um vale. E os filisteus trazem então Golias, aquele gigante, para afrontar o povo de Israel. Do meio dos filisteus surge aquele gigante, e por 40 dias, 40 noites, a Bíblia vai dizer que o povo filisteu afrontava o povo de Israel. Se você ler no versículo 24, você vai ver que o povo de Israel estava apavorado com aquele gigante que surgiu no meio dos filisteus. O versículo 24 diz assim, Quando todos os homens de Israel viram aquele homem, fugiram diante dele e temeram grandemente. Pois todo dia, durante 40 noites e 40 dias, aquele gigante se apresentava. O escudeiro dele chamava algum homem de Israel para guerrear contra aquele gigante. Só que não teve um homem que tivesse a ousadia, coragem, a confiança em Deus de descer para guerrear contra aquele gigante. O povo estava atemorizado. O povo já estava se sentindo derrotado. O povo estava intimidado pela grandeza daquele gigante, pois a Bíblia no capítulo 17 faz a questão de dizer as vestes, de dizer como estava trajado aquele homem, as suas vestes, a lança que carregava em suas mãos, e o povo só de olhar para ele temia. Só que no povo de Israel tinha um homem que, embora não tinha tamanho, embora não tinha status, nem fazia parte do exército de Israel, mas que tinha uma confiança e uma certeza de que Deus era com ele, e este homem é Davi. Quando ele ouviu aquele filisteu afrontar, chamar para guerrear contra ele algum homem de Israel, Davi perguntou: quem é esse filisteu que desafia, que afronta o exército do Deus vivo? Davi não desviou o olhar com medo daquele gigante como fizeram os homens de Israel. Davi não ficou com medo e fugiu daquele gigante, se escondeu debaixo da cama. Não sentiu medo dele. Mas quando aquele gigante se levantou e falou aquelas palavras que Davi ouviu, Davi se colocou à disposição e disse: eu vou lutar contra aquele gigante. Aquele gigante afrontou o exército do Deus vivo, e ninguém afronta o exército de Deus, e fica por isso mesmo.
Ninguém se levanta contra o povo que Deus estabeleceu, contra o povo que Deus escolheu e fica por isso mesmo. E a Bíblia vai dizer que Davi desce aquele vale. O gigante o vendo despreza, pois não acreditava que Davi pudesse derrotá-lo. Não acreditava que aquele menino poderia matá-lo. Eu posso até imaginar o próprio povo de Israel já imaginando ter perdido a guerra. Já imaginando, olha quem está indo representar Israel, aquele menino. E ele estava indo sem escudo, estava indo sem armadura. Simplesmente com uma funda. Pegou algumas pedras ali no rio. E o povo só conseguia ver isso, o menino descendo sem uma armadura, com uma funda e algumas pedras nas mãos. O gigante, quando olhou, desprezou e disse: hoje eu vou dar a sua carne às aves do céu. Achando que Davi ia se intimidar, achando que Davi ia estremecer. Só que quando ele fala isso, Davi retruca e fala: você vem a mim com espada e escudo, mas eu vou a ti no nome do Senhor, o Senhor dos exércitos de Israel, a quem tu tenhas afrontado. Posso imaginar aquele gigante estremecendo diante de Davi. Posso imaginar aquele gigante estremecendo diante da palavra de Davi, pois Davi não estava intimidado. Porque por mais que Golias fosse grande, o maior estava do lado de Davi. E Davi tinha certeza, a convicção de que maior que aquele gigante era o Deus a quem ele servia. Era o Deus a quem ele adorava. E a palavra do Senhor vai dizer que Davi mata aquele gigante. E assim tira a afronta de Israel. E a reflexão que eu quero trazer para nós nessa história é essa. De que venhamos nos posicionar como se posicionou Davi. Por mais que as lutas, por mais que as adversidades se levantarem contra ti, não estremeça. Não fica com medo de encarar as dificuldades, por maiores que elas sejam. Eu não sei qual é o gigante que você tem que enfrentar. Eu não sei qual é o gigante que tem te afrontado até hoje. Mas hoje é o tempo de você dizer basta. Hoje eu ouvi uma palavra que me fala de um Deus que é maior de que qualquer problema, que é maior de que qualquer adversário, que é maior de que qualquer gigante, pois Golias podia ser grande, mas Golias não era Deus. Golias não era maior do que Deus. E Deus estava ao lado de Davi, embora Davi fosse pequeno, mas ele trazia consigo uma grande fé, uma ousadia e certeza de que em qualquer situação Deus estaria com ele. E assim tem que ser a nossa posição, assim tem que ser a nossa postura. Saber que o Senhor está do nosso lado, não é tempo de nos intimidarmos, de nos estremecermos diante das adversidades, mas é tempo de olharmos para o céu e saber que o nosso Redentor vive, e saber que Deus é maior, que Deus está cuidando de nós, e é Ele que vai nos dar a vitória sobre todas as coisas, pois a palavra do Senhor vai dizer que somos mais que vencedores em Cristo Jesus, e que todas as coisas nós podemos no Senhor. Então que você possa se posicionar, que você possa ter uma postura de fé, uma postura de ousadia, e não temer o que tiver de enfrentar, mas ir para cima, confiante, crendo, sabendo que a vitória é certa, pois aquele que é todo poderoso para fazer o impossível, pois todos imaginavam impossível a vitória de Davi, mas Deus tornou possível para mostrar que grande é o Senhor. Que você possa refletir sobre esta palavra, ter certeza da grandeza de Deus e que Ele é com você na sua vida para te ajudar contra os desafios que surgem contra você. Que você possa receber e guardar no teu coração, sabendo que o Senhor é contigo e é Ele quem te dá a vitória.